Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa cobertura de provas aqui da Medway, a maior cobertura das provas de residência de todo o Brasil. E hoje é a vez do ENARE. Vamos falar como que é a prova de ginecologia e obstetrícia aqui do ENARE. E para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Montenegro, eu sou médico pela Federal do Paraná, fiz minha residência de ginecologia e obstetrícia na Unicamp e também sou especialista em reprodução humana e gineco-endócrino pela USP de Ribeirão Preto. E agora sou seu professor de GO aqui da Medway. Então vamos ver como que é a GO no ENARE, né? Então, primeira coisa, a prova do ENARE é uma prova mais nova. Ela teve início lá em 2021, então a gente tem como base aí algumas provas, umas 3, 4 provas que a gente se baseia para ter uma noção de como que ficou essas questões aqui ao longo dos anos. Mas mesmo tendo poucas provas, a gente sabe que o ENARE gosta muito de casos clínicos mais curtos, então é uma prova muito mais direta e, em geral, eles solicitam a conduta ou até mesmo ali um diagnóstico um pouquinho mais direto nas provas. E é uma prova muito grande, uma prova de abrangência nacional, que cada vez está ganhando mais importância aí nos concursos de residência médica. Então é uma prova que ela tende a ser muito baseada na vida prática e também muito pautada em protocolos nacionais e protocolos do SUS. E, em geral, ela traz temas que são mais relevantes para o generalista. Como ela não é pautada ali em uma única universidade, que acaba se baseando somente naqueles protocolos ali, ela tem que ser uma prova mais ampla, uma prova que tenha relevância para todos os lugares em que ela for aplicada. Por isso que ela traz bastante aqui esses conteúdos mais relevantes aqui para o generalista, conteúdos mais básicos da ginecologia e obstetrícia que são extremamente importantes. Isso não significa que é uma prova tranquila, é uma prova mais direta sim, realmente é uma prova que tende a ter menos ambiguidades. Por ser essa prova tão grande, eles têm menos possibilidades de erratas, porque aí afeta muitas pessoas. Então, dá uma atenção, vai ser essa prova aí mais direta para você levar essa disciplina inteira aqui da GO nas costas aí dentro do ENARE, tá? E o que vale a pena a gente ver nessa reta final? Primeira coisa, condutas em relação a sangramentos de primeiro trimestre, abortamentos, gestação ectópica, mola, isso é importante aqui de a gente revisar antes de ir para a prova do ENARE, tá? Em relação a sangramentos de segundo trimestre, sempre importante a gente fazer uma diferenciação de descolamento prematuro de placenta e placenta prévia. Então, clinicamente, a gente tem que saber diferenciar isso aqui e tem que saber manejar basicamente aqui cada uma dessas alterações. Vulvovaginite, sempre cai alguma vulvovaginite aqui na prova do ENARE, um caso clínico, tá? Então vale a pena a gente saber as diferenciações das vulvovaginites, o palme-coin, os sangramentos uterinos anormais e as suas causas, também vale a pena a gente revisar aqui para a prova do ENARE. Terapia de reposição hormonal sempre cai, falando principalmente aqui sobre indicações, sobre como prescrever. Então vale a pena revisar alguns desses temas que a gente vai ver aqui na aula de hoje, tá? Então, primeira coisa, em relação a sangramentos de primeiro trimestre, uma paciente aí com menos de 12 semanas aparece no teu pronto-socorro gestante com sangramento. O que eu tenho que pensar? Quais os diagnósticos que eu tenho que avaliar? Primeira coisa, os tipos de abortamento, sempre lembrar aborto com nome e sobrenome. A gestação ectópica, que também pode se apresentar como um sangramento de primeiro trimestre, e ainda a mola, né? A mola tanto completa quanto incompleta, que podem também se apresentar ali como sangramentos de primeiro trimestre. Em relação aos abortamentos, vale a pena a gente saber fazer a diferenciação dos tipos de abortamentos. E para fazer essa diferenciação, muito importante fazer o exame físico e avaliar principalmente se o colo do útero está aberto ou se ele está fechado. E olhem aqui, primeira coisa, aborto completo. O que é o aborto completo? É aquela paciente que sangrou, estava com uma gestação e acabou eliminando todo o conteúdo, todos os restos ovulares, tudo que tinha dentro do útero acabou saindo e esse colo do útero já inclusive se fechou. Olha lá, a ultrassom eu olho, tem uma linha endometrial, um eco endometrial bem fininho. Em geral, as referências colocam uma linha endometrial menor do que 15 milímetros. Eu posso falar em um aborto completo, posso dizer que ela já eliminou tudo que tinha ali.
Diferente, por exemplo, aqui do aborto incompleto. Inclusive, o colo do útero no aborto incompleto ele vai estar entreaberto. Essa paciente começou a eliminar, mas sobraram restos ovulares ali que pode ser identificado pelo ultrassom por uma linha endometrial maior do que 15 milímetros, né? E o que é o aborto retido? O aborto retido é aquela situação em que a paciente tem uma gestação que não está evoluindo, mas ela ainda não foi eliminada. E o colo do útero ele está fechadinho. Essa paciente está com a gestação ali, ela não está evoluindo e o colo do útero já está fechado. A ultrassom, para eu dizer que isso aqui não é uma gestação evolutiva, eu posso usar esse critério aqui ultrassonográfico avaliando o tamanho do embrião. Se eu tenho um embrião já grande, aqui com comprimento cabeça-nádega, com um CCN maior do que 7 milímetros, sem BCF, sem batimento cardíaco, eu posso dizer que esse embrião ele não vai evoluir. Eu posso ter certeza que isso é um aborto retido, tá? Então, olha lá, se o embrião já tem 7 milímetros, ele tem que ter batimento, senão eu posso dizer que é um embrião que não vai evoluir, tá? Isso aqui, o aborto retido, é muito parecido com uma gestação anembrionada aí na tua conduta, né? Na gestação anembrionada eu também tenho o colo do útero fechado, mas na gestação anembrionada esse embrião parou de se desenvolver em uma fase um pouquinho anterior de aparecer o embrião. Olha lá, eu observo um saco gestacional, ele já está grande, ele já está com pelo menos 25 milímetros e eu ainda não tenho embrião. Isso aqui é uma gestação também que não vai evoluir, posso fechar como uma gestação anembrionada. Nessas duas situações, posso encaminhar essa paciente aí para uma indução de abortamento, posso usar um misoprostol, por exemplo, posso fazer curetagem, posso fazer AMIU também para induzir esse abortamento, tá? O que é uma ameaça de abortamento? A ameaça de abortamento é uma paciente que chega sangrando no primeiro trimestre, tem o colo do útero totalmente fechado, mas é uma gestação que está evoluindo de forma adequada. Eu faço um ultrassom e eu tenho um BCF presente, tá? Então, para eu dizer que é uma ameaça de abortamento, é obrigatório que eu tenha um colo uterino fechado e que eu tenha um embrião se desenvolvendo, um embrião com um batimento cardíaco em evolução, tá? Então, essa paciente, ela deve se manter em segmento, em uma conduta mais expectante. Não adianta fazer, por exemplo, progesterona, né? Eu vou manter uma orientação aqui a respeito de um repouso relativo, não precisa manter repouso absoluto de forma nenhuma, tá? Mas eu vou observar se esse sangramento se intensifica ou não, tá bom? E o último tipo de abortamento é o chamado aborto infectado. E nesse aborto infectado eu tenho uma paciente com sangramento, mas com outros comemorativos clínicos. É uma paciente que apresenta febre, dor pélvica, uma secreção vaginal bastante fétida. Nessas situações, o que isso significa? Significa que essa paciente tem ainda restos ovulares a ultrassom, mas esses restos ovulares estão infectados. Então eu tenho que fazer antibiótico terapia e também tenho que encaminhar essa paciente para uma curetagem, tá? Então, idealmente, o aborto retido deve ser tratado com a paciente internada com antibiótico mais curetagem de forma rápida, porque o aborto infectado pode levar a complicações graves como sepse e até mesmo a necessidade de uma histerectomia, tá? Então guarda esses tipos de abortamentos e as condutas necessárias frente a cada um deles. Fechou? Esse é o primeiro sangramento de primeiro trimestre que adora cair na tua prova do ENARE. O segundo deles é a gestação ectópica. Gestação ectópica, a gente observa o diagnóstico a partir de uma tríade, com atraso menstrual, sangramento de primeiro trimestre e uma dor pélvica em pacientes com um beta-HCG positivo, tá? Nessas situações, idealmente eu vou fazer um ultrassom transvaginal para observar se eu tenho uma imagem intrauterina ou não. Se eu tenho uma cavidade uterina com um saco gestacional tópico, eu tenho todas essas situações, eu posso dizer que eu tenho uma gestação tópica. Mas agora, se eu tenho um beta positivo, atraso menstrual, sangramento vaginal e dor pélvica, fiz ultrassom e eu não tenho nada ali dentro do útero, eu tenho duas possibilidades. Eu posso realmente ter uma gestação ectópica ou ser uma gestação ainda muito inicial que não apareceu ao ultrassom. Quem vai me ajudar a fazer essa diferenciação é o restante do exame, né? Se eu tenho lá uma cavidade uterina vazia, tenho esse beta positivo, e eu observo realmente que eu tenho uma massa ectópica, uma massa ali em região anexial, por exemplo, eu já fecho
que é uma gravidez ectópica. Mas se eu não tenho essa imagem, o beta quantitativo que vai me ajudar a definir se eu tenho mais suspeita de ectópica ou de uma gestação aí muito inicial. Se eu tenho um beta maior do que 2.000, em geral, as últimas referências falam nesse valor de corte, eu tenho que ter uma imagem intrauterina se eu tiver uma gestação normal. Se eu tenho um beta-HCG maior do que 2.000 e eu não observei nenhum tipo de imagem, nem intrauterina, nem extrauterina, eu penso muito mais em uma gestação ectópica. Se eu tivesse uma gestação tópica, eu deveria observar imagem intrauterina com esse valor de beta-HCG. Mas agora, se o meu beta-HCG ainda está baixo, idealmente eu repito aí em 2 dias e observo a evolução. Se eu tenho uma evolução adequada desse beta-HCG, eu posso pensar em uma gestação tópica. Mas agora, se essa evolução não é tão adequada, eu vou pensar mais em uma gestação ectópica. Fechado o diagnóstico de gestação ectópica, eu tenho que pensar na minha conduta, no meu tratamento. E aqui na prova, eles adoram cobrar a diferenciação entre os critérios que eu uso para encaminhar essa paciente para um tratamento expectante, medicamentoso ou uma conduta cirúrgica mais imediata, né? Uma conduta mais invasiva. E eu só posso lembrar, eu tenho que lembrar que eu posso encaminhar essa paciente para um tratamento expectante, só fazer esse segmento da paciente, se ela tiver uma gestação ectópica íntegra, se ela tiver estável hemodinamicamente e se não tiver BCF observável ali naquele saco gestacional ectópico. Além disso, para eu ter uma conduta expectante, eu tenho que observar que essa paciente está tendo uma resolução dessa gestação ectópica de forma natural. E para isso ser identificado, eu tenho que observar um beta-HCG inicialmente menor do que 2.000 e em queda. Se o beta-HCG está em queda, significa que essa paciente está tendo o que a gente chama de um abortamento tubário. Ela está eliminando aquela gestação ectópica ali. Então eu posso sim manter uma conduta expectante. Então, beta-HCG menor do que 2.000 em queda, com uma massa anexial menor do que 5 centímetros, e todos esses critérios, posso manter uma conduta expectante. E olha aqui, quando que eu vou fazer conduta medicamentosa com metotrexate? Nas pacientes também, com gestação ectópica íntegra, estáveis hemodinamicamente, com desejo de gestação, sem BCF, mas olha aqui o outro critério que muda. A massa anexial eu aceito até um pouquinho menor do que 3,5 centímetros, e o beta eu aceito que ele esteja um pouquinho maior, eu aceito até menor do que 5.000, e ele pode até estar aumentando um pouquinho, se ele se mantiver abaixo de 5.000, eu ainda posso fazer metotrexate sem precisar de cirurgia. Mas essa paciente não pode ter contraindicações ao metotrexate, como disfunções hepáticas, disfunções renais, trombocitopenia, etc. Tá? Mas se eu não seguir essas indicações, eu vou precisar fazer uma conduta cirúrgica. Então, pacientes que têm sinais de gestações ectópicas rotas, ou que tenham, por exemplo, líquido livre na cavidade pélvica ou abdominal, ou que tenham DB positivo no exame físico, eu tenho que encaminhar diretamente para uma conduta cirúrgica, por exemplo, uma salpingectomia. Pacientes instáveis hemodinamicamente, ou que ao ultrassom o saco gestacional e o embrião ali já apresentam um BCF presente, tenho que encaminhar para a cirurgia. Ou ainda, se eu tenho um beta-HCG acima de 5.000 ou uma recorrência da gestação ectópica na mesma tuba, isso tudo aqui é indicação de cirurgia para a gestação ectópica, tá? Então, grava essas diferenciações, isso vai estar na tua prova aí do Enare. Se tiver, me conta lá depois pelo Instagram, me conta lá por algum lugar que eu quero saber, tenho certeza que a gente sempre acaba acertando alguma coisa aqui, tá? Em relação a sangramentos de segunda metade da gestação, quero fazer uma diferenciação dos 2 principais sangramentos que a gente vai observar em pacientes aí mais próximos do termo, né? Em pacientes com gestações mais evoluídas. E aqui eu devo falar do descolamento prematuro de placenta e da placenta prévia, tá? 2 situações que podem se tornar graves, mas sem dúvida que o descolamento prematuro de placenta é uma situação emergencial, tá? Então é uma situação de emergência obstétrica. É quando eu tenho um descolamento, literalmente aqui, da placenta e sangra atrás da placenta. Isso leva a uma dificuldade de oxigenação dessa placenta e desse feto. Por isso que o DPP ele é associado a um sofrimento fetal agudo. E, em geral, clinicamente, a gente observa um início súbito com um episódio de sangramento
único escurecido associado a dor intensa e uma hipertonia uterina. Esse sangue que está saindo ali atrás da placenta, ele estimula o útero a contrair e leva assim a essa hipertonia uterina, tá? Pode estar associado à ocorrência por meio de um trauma ou até mesmo outros fatores de risco, como pré-eclâmpsia, doenças hipertensivas aqui da gestação, uso de cocaína, né? Se falar em uso de cocaína na tua prova, você tem que pensar em descolamento prematuro de placenta, tá? E nesses casos, eu não preciso solicitar um ultrassom para confirmar esse diagnóstico. Se eu tenho uma paciente ali, segunda metade da gestação, com sangramento vaginal agudo, intenso, associado a sofrimento fetal, uma hipertonia uterina, eu tenho que encaminhar isso aqui provavelmente para via de parto mais rápida, em geral, cesariana, tá? Então, DPP é uma emergência obstétrica, eu preciso resolver essa gestação o mais rápido possível, fechou? Outro tipo de sangramento é a placenta prévia. A placenta prévia, diferentemente aqui do DPP, que tem um início súbito, ela tende a ser mais insidiosa. Para eu considerar a placenta como prévia, ela deve estar à frente da apresentação fetal, à frente da cabeça do bebê, né? Então, nessas situações, eu tenho sangramentos insidiosos, progressivos, sangramentos de repetição. Em geral, aqui a gente observa um sangramento indolor, vermelho vivo, mas aqui, diferentemente do DPP, eu tenho tônus uterino normal e eu não tenho sofrimento fetal nessa fase aqui do sangramento da placenta prévia. Eu vou fazer o diagnóstico por meio do ultrassom que vai identificar o posicionamento da placenta e aí sim eu posso fazer o segmento adequado. Em geral, a gente mantém um segmento até pelo menos 34 semanas, idealmente até 34 semanas. Se sangrar depois de 34 semanas, aí já está indicado sim a resolução da gestação. E lembrar que a placenta prévia centro total é uma indicação absoluta de cesariana. Se a placenta prévia está ocupando ali todo o colo uterino, eu tenho que fazer cesárea nessa paciente. Fechou? Então guarda bem essa diferenciação. As provas adoram colocar um caso clínico pedindo um ou o outro e até falando das condutas frente à necessidade de cada uma dessas pacientes, tá bom? Outro tema que eu quero falar com vocês, sangramentos uterinos anormais. E aqui a gente gosta de dividir os sangramentos uterinos anormais nas causas estruturais e não estruturais. E para isso a gente tem o nosso acrônimo, né? O famoso PALM-COIN, né? Então lembra do PALM, de palma da mão, e COIN da moeda. E o PALM, ele fala de todas as causas chamadas estruturais, como os pólipos, a adenomiose, a leiomiomatose e as malignidades, tá? Então, para lembrar aqui das causas estruturais, eu vou falar de pólipos, adenomiose, leiomiomatose e malignidades. As causas estruturais são, em geral, aquelas que levam a alterações no exame físico ou, pelo menos, a ultrassom ou algum exame de imagem. Já as causas ditas não estruturais englobam as coagulopatias, as causas ovulatórias, as causas endometriais e iatrogênicas e as não classificadas, tá? Então as causas não estruturais não levam a alterações nos exames físicos ou nos exames de imagem, tá? Então guarda lá, PALM, causas estruturais, COIN, não estruturais, tá? Inicialmente aqui, pólipos. O que são os pólipos? São aquelas lesões endometriais que causam sangramento intermenstrual, em geral, na pós-menopausa, tá? Podem aparecer na pré-menopausa, mas são mais importantes aqui da gente falar quando eles aparecem na pós-menopausa. A esteroscopia é o nosso padrão ouro, tanto para diagnóstico quanto para tratamento aqui com a esteroscopia cirúrgica para fazer a ressecção desses pólipos, e eu sempre tenho que retirar se a paciente apresenta sintomas, ou seja, se ela apresenta sangramentos, ou se esses pólipos são maiores do que 1,5 cm, ou quando eu tenho uma associação de pólipos com infertilidade. Aí está indicada a exérese esteroscópica desses pólipos. A adenomiose. O que é a adenomiose? A adenomiose é aquela infiltração do endométrio dentro do miométrio, parecido ali com o que a gente chama de endometriose, mas é uma endometriose, entre aspas, da parede muscular do útero, do miométrio. Isso aqui se apresenta como um sangramento intermenstrual aumentado associado a dismenorreia. Se você olhar uma dismenorreia com sangramento uterino anormal e útero volumoso, você tem que pensar no diagnóstico da adenomiose.
E lembrar que eu posso controlar tanto com medicações hormonais, assim como na endometriose, por exemplo, ou até mesmo com uma histerectomia naquelas pacientes que já têm prole completa, tá? Leiomiomatosis, os miomas. O que eu tenho que lembrar dos miomas? Que a sintomatologia deles depende muito da localização em que eles estão, se eles são subserosos, intramurais ou submucosos. E lembrar que os submucosos são aqueles que realmente podem levar a sangramentos uterinos anormais e também podem reduzir a fertilidade aqui por alterar a implantação. Então, lembrar que os submucosos, em geral, são aqueles que mais causam sintomas. Das malignidades, a gente tem que lembrar de câncer de colo do útero e câncer de endométrio, principalmente em pacientes na pós-menopausa com sangramento. Eu sempre tenho que excluir câncer de endométrio e lembrar de câncer de endométrio em pacientes na pós-menopausa com fatores de risco associados à exposição, à maior exposição a estrogênios. Por exemplo, pacientes obesas, pacientes que fizeram terapia de reposição hormonal só com estrogênio sem progesterona e pacientes aqui com SOP, diabetes, também têm mais riscos de apresentarem câncer de endométrio e hiperplasia de endométrio, tá? Nas causas não estruturais, a gente tem que lembrar das coagulopatias que se apresentam clinicamente como um sangramento intenso desde a menarca. Então, aquela paciente que já desde a primeira menstruação apresenta um sangramento regular, porém um sangramento que ele demora a passar, né? Ela tem duração dos sangramentos aumentada, né? Nesses casos, eu tenho que pensar em coagulopatias. Pacientes com causas ovulatórias, eu tenho que lembrar ali como base da paciente com síndrome dos ovários policísticos. Em geral, essas pacientes têm uma irregularidade menstrual com ciclos mais longos. O intervalo entre as menstruações acaba sendo mais prolongado e quando vem o sangramento, ele vem em grande quantidade. Então, são pacientes aqui com ciclos ditos anteriormente, né, oligomenorreicos, com intervalos longos entre os ciclos. Isso me indica muito um padrão menstrual anovulatório, então eu tenho que pensar na causa O aqui da ovulação. E é comum de a gente observar esse padrão nos extremos do menacme, até 2 anos depois da primeira menstruação, da menarca, e próximo ali da menopausa, na perimenopausa, porque nesses momentos é frequente a gente observar ciclos anovulatórios, tá? O nosso E aqui do COIN entra para as causas endometriais, que envolvem alterações moleculares endometriais. E o I entra para as causas iatrogênicas muito associadas aos métodos hormonais, em geral, aos métodos só com progestágenos. E o N aqui entra para as causas não classificadas, tá? Então, guarda que eu dei uma passada geral no tratamento e no diagnóstico de cada uma dessas alterações de sangramento uterino anormal, e é isso aqui que a tua prova do ENARE vai querer saber de você. Então, guarda ali a cara do diagnóstico de cada uma dessas pacientes aqui, de cada uma dessas causas de sangramento uterino anormal, e guarda também uma conduta aí de uma forma mais direta. Próximo tema que eu quero falar para vocês: vulvovaginite. Certeza que vai ter alguma questão de vulvovaginite na tua prova. E as mais comuns são as infecciosas: candidíase, tricomoníase e a vaginose bacteriana. Começando aqui com a candidíase. O que eu posso esperar na candidíase? Eu posso esperar um corrimento grumoso, com placas esbranquiçadas, aderidas à parede vaginal, que parece ali um leite coalhado. Clinicamente, essa paciente apresenta com prurido. Bastante característico aqui da candidíase é essa coceira vulvovaginal. Além disso, ela tem uma inflamação tanto da mucosa vaginal quanto da mucosa vulvar. Então ela pode referir um ardor, um edema vulvar. O pH da secreção vaginal ele vai estar mais ácido, ela vai estar com um pH menor do que 4,5 e o agente etiológico é a Candida sp, né, que é um fungo que pode ser observado ao exame a fresco. Então a gente pode observar essas hifas ou os esporos característicos aqui de uma infecção fúngica. O que eu vou usar para tratar? Vou usar nistatina, pode ser por via vaginal, posso usar o miconazol por via vaginal ou ainda o fluconazol por via oral. Esses são os tratamentos mais simples, mais comuns, quando eu tenho, por exemplo, um episódio único de candidíase. Agora, se eu tenho uma candidíase dita complicada, por exemplo, por uma candidíase não albicans, uma cândida de outras espécies aqui que não a cândida albicans, que é a mais comum, eu posso utilizar, por exemplo, ácido bórico em óvulos vaginais, tá? Então, o ácido bórico pode ser uma opção aqui quando eu não melhoro
com o uso dessas medicações. E no caso de candidíase de repetição, eu posso fazer um tratamento um pouquinho mais crônico, por exemplo, com o uso do fluconazol VO uma vez por dia, nos dias 1, 4 e 7, e depois eu mantenho uma vez por mês. É comum a gente observar candidíase logo antes do período menstrual, e nesse momento que eu vou fazer o meu fluconazol mensal. Em geral, eu faço desse jeito, 1, 4, 7, e depois mantenho um por mês aqui para tratamento da candidíase de repetição. No caso da vaginose bacteriana, eu tenho um corrimento diferente, eu tenho um corrimento mais fluido, bolhoso, em grande quantidade, em geral branco acinzentado e, caracteristicamente, tem um odor fétido, tem esse whiff test positivo. Quando a gente faz a coleta ali da secreção, eu posso colocar algumas gotinhas de KOH e ele vai eliminar aquele odor característico de peixe podre, muito característico aqui da vaginose bacteriana. Na vaginose bacteriana, eu tenho um pH mais alcalino, eu tenho um pH acima de 4,5, e os agentes etiológicos aqui, em geral, são as bactérias anaeróbias, como, por exemplo, a Gardnerella vaginalis, a principal bactéria aqui associada à vaginose bacteriana. E ao exame a fresco, eu posso observar as Klebsiella e uma redução do lactobacilos. Klebsiella, ou células-alvo, células-guia, são células epiteliais da mucosa vaginal descamadas, envoltas por uma grande quantidade dessas bactérias que ficam ali presas na parede dessas células, né? Então é isso aqui que eu vou observar, por exemplo, num exame a fresco, ou nesse caso aqui, em uma lâmina corada com Gram. Eu observo aqui uma célula epitelial com múltiplas dessas bactérias ali em volta, e isso aqui é o que a gente chama de Klebsiella. E o tratamento disso aqui vai ser com metronidazol, pode ser por via vaginal ou pode ser por via oral, tá? A terceira vulvovaginite infecciosa de que a gente tem que falar é a tricomoníase. E a tricomoníase, ela não tem um corrimento tão característico, ela tem um corrimento em geral amarelo, esverdeado, pode ser acinzentado, molhoso, espumoso, pode ter odor fétido, então eu tenho características sugestivas até um pouquinho da vaginose bacteriana, mas diferente da vaginose bacteriana, aqui eu também tenho uma inflamação da mucosa vulvovaginal, como eu tenho na candidíase. Então é um pouco da mistura da candidíase com a vaginose bacteriana na clínica. E tem uma coisa que adora cair na prova de vocês, que é bem característica da tricomoníase, que é esse colo em framboesa ou colo em morango. Então olhem essa imagem aqui desse colo, ele fica bem eritematoso com múltiplas bolinhas aqui, dando essa cara de morango, de framboesa, tá? E lembrar que a tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível, então eu sempre tenho que tratar também o parceiro dessa paciente, ok? E o pH aqui, ele vai ser mais básico, um pH acima de 5. E olhem aqui na lâmina, né, corada com Gram, eu consigo observar os protozoários flagelados. Se eu faço um exame a fresco, eu posso inclusive observar esses protozoários caminhando ali pela lâmina, tá? E aqui na tricomoníase, eu também, assim como na vaginose bacteriana, posso usar o metronidazol, mas aqui eu posso inclusive usar via oral em dose única. E lembrar que sempre eu tenho que tratar as parcerias porque é uma IST. E como é uma IST, eu também tenho que investigar outras infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, hepatite B, hepatite C e HIV. Tá? Então, lembrar aqui das nossas vulvovaginites. E lembrar também aqui, então, como um quadro resumo para vocês, vaginose bacteriana, principal aqui é o odor e esse pH vaginal mais alcalino. E as nossas Klebsiella, a bacterioscopia. Da candidíase, você tem que lembrar a partir de um prurido, né, uma irritação, clinicamente, ela vai se apresentar dessa forma. O pH da candidíase, ele tende a estar mais baixo e na nossa bacterioscopia, vou ver esporos e hifas. Na tricomoníase tem o prurido, tem o leucorreia, mas o que é mais patognomônico é o colo em framboesa ao exame físico, que pode ter ou pode não aparecer, né? E o pH vaginal aqui na tricomoníase também é mais elevado e a bacterioscopia protozoários flagelados. Uma outra forma de vulvovaginite que pode aparecer na tua prova é a vaginose citolítica. Ela não é infecciosa, mas ela se parece muito aqui com a candidíase, porque em geral eu também tenho uma clínica com prurido, com irritação vulvovaginal, tem um pH mais ácido aqui entre 3,5 e 4,5. Então ela mimetiza bastante aqui a candidíase.
muitas vezes é uma paciente que já tentou fazer vários tratamentos com fluconazol, nistatina, miconazol, etc. e não melhorou. E aí você vai fazer uma lâmina, você não observa esporos nem hifas, não observa nenhum patógeno, mas eu tenho uma alta concentração de lactobacilos, que inclusive é o responsável por abaixar esse pH aqui, e eu tenho inclusive células desnudas, caracterizando a citólise. Eu tenho várias células lisadas que ficam lá só com aqueles núcleozinhos ali. Então, uma grande quantidade de lactobacilos e citólise, isso me indica uma vaginose citolítica. E eu posso ainda ter uma disúria terminal, é mais frequente de apresentar aqui nessa situação, tá? Então, tem que lembrar também da vaginose citolítica. E aqui, só por via das dúvidas, quero falar também para vocês de uma quinta vulvovaginite que pode aparecer na tua prova, que é a vaginite descamativa, também chamada de vaginite purulenta. É uma vaginite crônica mais comum na perimenopausa, que está associada ao Streptococcus beta-hemolítico e se apresenta como um corrimento vaginal purulento com um pH mais elevado, com dispareunia, irritação vaginal e disúria. Então, enquanto a vaginose citolítica tem alta concentração de lactobacilos e células lisadas, aqui eu tenho um pH vaginal mais alcalino, mais alto, e eu tenho Streptococcus beta-hemolítico. Mas olha, a vaginite descamativa é uma alteração que leva a bastante sintomatologia de dispareunia, dor, disúria, então ela também é bastante sintomática. Então, só por via das dúvidas, se aparecer ali um Strepto beta-hemolítico na tua prova em vulvovaginite, você tem que lembrar da vaginite descamativa, tá? Outra coisa aqui que a gente tem que lembrar é terapia de reposição hormonal, um tema que adora cair na prova do ENARI. E aqui vale a pena a gente lembrar de alguns temas principais da terapia de reposição hormonal. Por exemplo, quando que eu vou indicar a minha TRH? Eu tenho 3 principais indicações para pacientes com sintomas vasomotores, com os fogachos, pacientes com atrofia urogenital e pacientes que devem ser introduzido algum tipo de prevenção de osteoporose. Então, eu posso indicar a TRH se eu tenho fogachos, se eu tenho ressecamento vaginal ou se eu quero prevenir a osteoporose. São essas 3 indicações da TRH. E eu tenho alguns benefícios extras da TRH, que não só a melhora do fogacho e a maior lubrificação vaginal. Eu tenho também que a terapia de reposição hormonal, quando indicada no momento certo, ela tende a reduzir o risco cardiovascular e a mortalidade geral. Além disso, ela pode ser considerada como um fator de proteção contra câncer de colo retal e até mesmo proteção contra Alzheimer e demências. Então, eu tenho outros benefícios além daqueles que indicam a terapia de reposição hormonal. E quem que não pode usar, né? Quem que está contraindicada a terapia de reposição hormonal? Pacientes com história pessoal de câncer de mama. Então, se ela teve câncer de mama, câncer de endométrio ou lesões precursoras de câncer de mama e câncer de endométrio, por exemplo, uma neoplasia atípica na mama ou uma hiperplasia endometrial, também eu tenho aí uma contraindicação ao uso de terapia de reposição hormonal, tá? Outras situações que contraindicam a TRH, pacientes com sangramentos vaginais de origem desconhecida. Será que isso aqui é um câncer de endométrio? Será que é uma hiperplasia de endométrio? Eu preciso saber se realmente se não é isso, para então poder indicar a terapia de reposição hormonal. Pacientes com eventos cardiovasculares ou tromboembólicos, doenças coronarianas, cerebrovasculares, doenças tromboembólicas e tromboembóticas não devem usar TRH. E pacientes com doença hepática descompensada, lúpus ou porfiria também não devem usar terapia de reposição hormonal. Essas são as contraindicações ao uso de terapia de reposição hormonal, independente aqui da via que eu for fazer, tá? E pacientes, como que eu vou fazer essa prescrição, né? Então, como que deve ser prescrita? Quando começar? Quais medicações que eu devo usar? Primeira coisa, para a gente prescrever a terapia de reposição hormonal, eu tenho que lembrar que eu devo começar o mais cedo possível, porque isso ajuda a reduzir eventos cardiovasculares. A TRH deve ser iniciada até 10 anos após a menopausa ou antes dos 60 anos. É o que a gente chama de janela de oportunidade. Se a paciente teve a última menstruação, ela tem 10 anos ali para começar a terapia de reposição hormonal,
para a gente ter um benefício em redução de eventos cardiovasculares. Se eu começo depois de 10 anos da menopausa, eu tendo a aumentar o risco cardiovascular com o uso de terapia de reposição hormonal. Por isso que eu não devo fazer só até 10 anos após a menopausa e antes dos 60 anos, tá? E qual medicação? Será que eu vou fazer só estrogênio ou será que eu vou fazer uma medicação combinada de estrogênio com progesterona? Para responder isso, a tua pergunta deve ser: essa paciente tem útero ou não tem útero, tá? Se a paciente tem útero, eu devo sempre fazer estrogênio em associação com progesterona. Agora, se a paciente não tem útero, se por algum motivo ela fez uma esterectomia, eu posso fazer só com estrogênio. Lembrar aqui que é o estrogênio que vai tratar os sintomas relacionados à menopausa, vai tratar os fogachos, vai tratar o ressecamento vaginal e também vai manter a massa óssea. Mas em pacientes com útero, se eu só faço estrogênio, eu acabo aumentando o risco de hiperplasia e de câncer de endométrio. Por isso que em pacientes com útero, eu não posso fazer só o estrogênio, eu sempre tenho que associar uma progesterona para proteção do endométrio, tá? Lembrar também que eu tenho uma exceção nesse caso aqui. Pacientes esterectomizadas por conta de uma endometriose, eu devo fazer estrogênio em associação com progesterona. Única situação em que eu tenho uma esterectomia e eu tenho que fazer também progesterona. Fechou? E lembrar então de como prescrever e de outros sintomáticos que em pacientes com contraindicações, né? Se eu tenho uma paciente que teve lá um câncer de mama, que tem uma contraindicação à terapia de reposição hormonal, e ela está muito sintomática, se ela está, por exemplo, lá com um fogacho muito intenso, eu não posso fazer hormônio, mas tem outras medicações que eu posso fazer. Por exemplo, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Em geral, eles são a nossa primeira indicação em pacientes com contraindicação a hormônios que tenham fogachos intensos. Pacientes, eu também ainda posso fazer inibidores seletivos da recaptação de serotonina e norepinefrina, posso fazer clonidina, posso fazer também gabapentina. Então, essas são algumas opções e dando uma ênfase aqui principal aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina para pacientes que têm contraindicação ao uso de hormônios e precisam, né, tem fogachos muito intensos. A outra dúvida que surge nas provas aqui é se eu vou fazer uma via oral ou uma via transdérmica. E aqui eu quero lembrar com vocês que pela via transdérmica eu não tenho uma passagem hepática, não tenho aquela primeira passagem hepática da medicação, do estrogênio. Então, a via transdérmica tende a não aumentar o risco de tromboembolismo ou de TVP, de trombose venosa profunda. E não aumenta o HDL e os triglicerídeos e ainda reduz o LDL. Então, a minha via transdérmica, ela acaba sendo preferível para pacientes que tenham comorbidades em geral ou pacientes que são tabagistas. Então, guarda dessa forma. Para quem que eu vou fazer via transdérmica? Para pacientes com comorbidades ou tabagistas, e eu vou manter a via oral para aquelas pacientes que não têm comorbidades ou que tenham um baixo HDL e um alto LDL com triglicerídeos normais. Quando eu faço por via oral, eu tenho a primeira passagem hepática e o estrogênio passando pelo fígado, ele tende a aumentar o HDL e reduzir o LDL, mas ele também aumenta os meus triglicerídeos. Por isso que eu só vou fazer por via oral se eu tenho esse tipo bem específico aqui de dislipidemia, com HDL baixo, alto LDL e triglicerídeos normais. Em todas as outras comorbidades, hipertensão, diabetes, pacientes tabagistas, estou colocando aqui como uma comorbidade, eu vou fazer a minha via transdérmica, tá? Então, guarda esses pontos aí para prescrição da terapia de reposição hormonal, porque isso adora cair na tua prova do ENARI, tá? Então, ficaram aqui as minhas dicas para a sua prova, as dicas da ginecologia e obstetrícia. Tenho certeza que você vai conseguir tirar algumas questões aqui só com esses temas e eu desejo para vocês uma excelente prova. Depois conto com vocês aqui na nossa cobertura de provas das provas de residência. Até mais, vejo vocês na correção da prova do ENARI. Até a próxima!